Quero saudar todos vocês que estão aqui conosco. Uma alegria imensa saber que numa sexta-feira de noite, embora hoje não dá para ter balada, né? Ninguém vai sair para balada, vai vir para a live para aprender mais, né? Para enriquecer a mente com conteúdo relevante. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, é uma satisfação enorme. Vamos para umas regrinhas rápidas aqui da nossa live. Por favor, mandem aí coraçõezinhos, esse que está aqui no cantinho embaixo, manda aí bastante coraçãozinho, porque assim o Instagram vai reconhecer que essa live está sendo muito assistida, está tendo relevância, e eles vão chamar mais pessoas para estar aqui conosco. E aí mais pessoas vão se beneficiar com esse conteúdo maravilhoso que a Ângela vai trazer para a gente. Quero também dizer que se você conhece alguém que não está aqui e que pode se beneficiar, ou que gostaria de estar aqui conosco, que vai certamente se beneficiar com o conteúdo, manda aí essa flechinha, ó, e chama essa pessoa no direct para que ela possa estar aqui conosco também. E sem mais delongas, então, eu vou passar a palavra para a querida Ângela. Vou pedir que você se apresente, Ângela, dizer que desde já é uma alegria imensa ter você aqui comigo. Te agradeço pela participação nessa live, te agradeço por você ter aceitado o desafio e o convite de estar comigo no livro Gestão das Emoções no Ambiente Corporativo, o livro que eu estou coordenando e que a Ângela tem um capítulo, como eu falei lá no início. Então, é uma alegria imensa ter você nessas duas frentes, no projeto do livro e aqui comigo. Se apresenta, por favor, e você já pode, então, começar com esse conteúdo maravilhoso. Ô, Silvia, para mim é uma alegria enorme. Eu quero saudar também uma série de pessoas queridas que estão entrando aqui na live. A Danusa brincou comigo, disse que as superfãs da Ângela também estavam presentes. Então, tem aqui várias pessoas. Se eu começar a citar a Sandra, a Raquel, o Roberto, a Clara, minha afilhada, né, sobrinha afilhada. Então, assim, várias pessoas muito queridas, Eliane Chrysler, várias pessoas que estão, Ciro Barreto, que estão prestigiando a gente nesse momto. Para aqueles que não me conhecem, muito obrigada, gente. É uma alegria. Silvia, agradeço o convite de estar presente no livro, a possibilidade de divulgar ainda mais esse conteúdo de comunicação não violenta. Eu sou engenheira química por formação, para quem não me conhece. Trabalho há mais de 30 anos numa empresa no setor de energia e, ao longo da minha carreira, passei por diferentes áreas. Uma delas foi recursos humanos, e aí eu faço uma brincadeira, que eu digo que quando eu fui para RH, eu saí da química das substâncias para alquimista de gente. E, com o passar do tempo, eu fui me interessando em como os relacionamentos, como é que as relações aconteciam, e a CNV ela vem exatamente nesse caminho, e eu me tornei alquimista de relações. Com muitas formações que eu fiz na área de desenvolvimento humano, desenvolvimento da liderança, eu digo que hoje eu sou alquimista de potenciais. Eu ofereço caminhos e possibilidades para que as pessoas possam identificar, realizar e explorar os seus potenciais. E, por conta disso, a CNV como uma possibilidade de melhorar a comunicação. E aí eu quero contar um pouco aí para vocês como é que a CNV chegou na minha vida. Eu, em 2015, um colega veio de trabalho, veio conversar comigo e me perguntou se eu conhecia a CNV. Eu já tinha estudado algumas coisas, uma das formações que eu fiz em aconselhamento biográfico, no módulo que estava relacionado a que o tema era relacionamentos, a CNV foi usada como base. Na época, eu achei interessante, eu li algumas coisas, mas não me aprofundei. Com a pergunta dele, nós marcamos uma conversa e começamos a pensar como essa metodologia, essa abordagem poderia ser útil dentro de uma empresa para ajudar num relacionamento que nem sempre é fluido, tranquilo, que é entre um gerente e um gerenciado, e mesmo às vezes entre colegas da mesma equipe. Então, com esse impulso,
nós resolvemos começar a oferecer oficinas de comunicação não violenta para que as pessoas pudessem, e algumas dessas pessoas estão aqui nessa live, para que as pessoas pudessem vivenciar esses conceitos, isso lá em 2015, para que pudessem vivenciar os conceitos, e nós tínhamos, inclusive, uma ideia de que não só vivenciar, mas fazer uma multiplicação dentro da empresa. Então, a gente oferecia roteiro para o pessoal, como aplicar a oficina, os arquivos, enfim, a gente tinha essa expectativa, e por conta disso, de 2015 em diante, várias áreas foram me chamando para fazer oficinas, para fazer palestras. A Cristina Palmeira estava lá em 2015, com certeza. Olha lá, presente. Isso. E por conta disso, a gente foi desenvolvendo, e quando veio essa possibilidade de escrever o livro, eu disse, vou aproveitar para divulgar um pouco mais. Eu sou autodidata em comunicação não violenta, nunca fiz um curso formal. Eu tenho aplicado e disseminado. Não sei se você tem alguma pergunta para me fazer, posso continuar falando? Não, pode continuar falando, só vou pedir, agradecer para quem já mandou coraçãozinho aí, e pedir para quem ainda não mandou, mandar mais coraçãozinho, para a gente poder ter mais pessoas aqui conosco, porque esse tema, Ângela, enquanto você estava falando, né, dessa sua caminhada e autodidata, né, eu estava me lembrando aqui que quando eu idealizei esse livro, esse livro de coautoria, uma das primeiras áreas que eu pensei, nossa, eu vou ficar muito feliz se algum coautor, porque você sabe que eu deixei todo mundo muito livre para falar naquilo que se sentisse mais confortável, desde que tivesse a ver com essa questão do gerenciamento das emoções, com coisas que influenciam nas emoções, né, assuntos relacionados a isso. Mais um assunto que eu adoraria ter no livro era a questão da comunicação não violenta, porque ela faz uma diferença enorme em qualquer ambiente. E no ambiente corporativo, você está aqui, né, para nos dizer, e todos esses seus colegas aqui, né, tem até uma xará minha, a Silvia, todos esses seus colegas aqui para corroborar, né, essa máxima de que a comunicação não violenta ela pode ajudar demais num contexto corporativo para diminuir, diluir ruídos, né? E até, às vezes, quem sabe, até conflitos, né? Mas segue lá. Isso. Então, Silvia, uma das coisas que nós percebemos que a comunicação não violenta, e eu vou passar a chamar de CNV para a gente ser mais direto, vamos dizer, pensando em termos dessa relação gerente-gerenciado, e é claro que nas oficinas, sempre que a gente fala de CNV, as pessoas têm essa percepção de que não só no ambiente de trabalho, mas fora também, os conceitos se aplicam completamente. Eu digo que no mundo de hoje, a gente tem uma demanda por atenção de vários pontos diferentes. Então, essa dispersão gera com que o gerente ele fique pensando em que eu vou aplicar a minha atenção e como eu vou administrar o que está colocado para mim. E uma imagem que eu escrevo no livro que eu gosto de usar é a imagem do furacão. Então, assim, no furacão, você tem que estar no olho do furacão, porque se você estiver girando, você não consegue estar consciente do que está acontecendo, e aí as ferramentas e as metodologias que você puder usar para se posicionar dessa maneira são importantes, mas, ao mesmo tempo, o furacão, ele se move. Então, não dá para ficar no olho do furacão e continuo usando as mesmas técnicas que eu usava toda a minha vida, e vou ter os mesmos resultados. Então, a CNV entra também como uma outra possibilidade nesse conjunto de ferramentas, metodologias, instrumentos, etc., que um gestor
pode utilizar. Então, assim, eu queria... Diga, Silvia, por favor. Eu vou só aproveitar que você vai entrar e vai falar quais são os pilares, né, da comunicação não violenta, vai explicar ela, e você já aproveita e responde a pergunta da, eu não sei se é Raquel, mas é Rack, R-A-Q, que diz assim, ó, pergunta o seguinte: você conseguiu perceber por meio de feedback se as equipes melhoraram depois dos workshops? E aí eu acho que é workshop que ela quer dizer, e workshop, obviamente, de comunicação não violenta, esse que você estava se referindo antes. Assim, Raquel, a gente não tem, eu tenho muito mais depoimento dos gerentes que fizeram e eles perceberam uma diferença, de vez em quando algum me escreve, me conta, as abordagens, o resultado que eles tiveram usando abordagens diferentes para resolver, às vezes, até conflitos. Então, assim, a gente não fez uma medida em termos de... até porque a empresa, na época, não estava fazendo medidas de ambiência organizacional, então a gente não teve muito como avaliar. O que eu tenho são os feedbacks das pessoas que me contam como como aqueles conhecimentos ajudaram na sua prática. É isso que eu tenho. Então, você teve esse feedback de que realmente houve melhorias. Isso. E no trabalho que a gente fez, a gente usou, depois das oficinas, nós usamos o conteúdo da CNV para dar cursos para líderes. E nesses cursos, a gente fazia alguma coisa aplicada, principalmente para feedback, e para atribuição de tarefas, de metas, que são momentos em que existe vamos dizer, essa vulnerabilidade dos dois lados, principalmente nos momentos de feedback, para que aquele processo aconteça da melhor maneira para todas as partes. Então, assim, momentos mais delicados, mais tensos. Isso, exatamente. E assim, porque quando a gente fala de produtividade, e hoje, pensando em termos corporativos, as empresas querem produtividade. Agora, a produtividade, ela precisa estar conectada, e não é só uma crença minha, vários estudos mostram isso, o quanto que você ter ambientes em que as pessoas se sentem bem, estão satisfeitas, estão envolvidas e comprometidas com as suas atividades, vendo significado e propósito nelas, eles conseguem ser mais produtivos, ter menos absenteísmo, enfim, você ter ali uma equipe funcional que alcança as suas metas e os seus objetivos. Então, eu queria falar um pouco, porque nem todo mundo conhece os conceitos de CNV, quando eu pergunto nos cursos, nem todo mundo tem, às vezes já ouviu falar, certamente, depois dessa live, vocês vão ver CNV em tudo quanto é lugar, porque é aquele efeito, né, da grávida, né? Você está grávida, você começa a ver grávidas em tudo quanto é lugar. É que nem a CNV. Você escutou falar, conheceu algum conceito, você começa a perceber que esse movimento aqui no Brasil, ele ganhou um impulso bastante grande. Eu acompanho ele como eu falei, desde 2015 ficou mais forte para mim, e eu quero começar até honrando a pessoa que desenvolveu essa metodologia, que foi essa abordagem, que foi o Marshall Rosenberg. E eu gosto de começar falando dele, porque ele teve na história dele, o fato dele ter desenvolvido essa abordagem está completamente relacionada à história de vida dele, e eu, como formada em aconselhamento biográfico, olhar a biografia da pessoa e entender o porquê que ela vai por um caminho, me traz assim, a força que a abordagem tem. Então, assim, o Marshall Rosenberg, ele nasceu em 1934, faleceu em 2015, no início de 2015, e ele, quando tinha lá os seus 9 anos de idade, a família se mudou para Detroit. Nessa época, estavam acontecendo os conflitos raciais, que foram, assim,
aconteceram com muita intensidade nos Estados Unidos, Detroit foi um dos focos. Então, ele observou e vivenciou aquela violência. Além disso, como ele foi para uma escola nova e ele sendo judeu, ele apanhava sistematicamente nos intervalos, na hora do recreio, quando ia para casa, porque o pessoal dizia que ele era kick, que é, vamos dizer, o nome pejorativo, hoje a gente chamaria de bullying, com que o pessoal se referia aos judeus. Então, ele sentiu também na pele o que era violência. Então, ele, quando escolheu uma formação, ele foi na linha da psicologia, e na psicologia ele estudou na época com Carl Rogers, que para os psicólogos, né, que conhecem, Carl Rogers vamos dizer, foi a pessoa que mais estudou a relação terapeuta-paciente, e nessa relação, uma das bases que ele identificou como muito importante para que o processo acontecesse era a empatia. Então, a empatia tem uma força muito grande na CNV, em decorrência também dessa conexão com Carl Rogers. Então, assim, o Marshall Rosenberg, ele trabalhou nas escolas, em várias escolas de gueto nos Estados Unidos, né, como orientador, e aí já, de alguma forma, aplicando conceitos dessa forma de comunicação. Ele trabalhou ao longo da vida dele em conflitos com sérvios e croatas, judeus e palestinos, nas Irlandas por conta da questão religiosa. E, assim, curioso para mim é que o livro dele só foi lançado em 2003, 2004. Então, isso dá uma visão para a gente que a gente vê, às vezes, uma coisa de a pessoa lança o livro e aí ela vai aplicar aquele conceito. No caso dele, ele passou toda uma vida fazendo o trabalho e consolidou o seu conhecimento muito para frente. O livro foi lançado no Brasil em 2006, e então o Marshall criou também, tem o Centro de Comunicação Não Violenta, que divulga a obra dele. Eu recomendo a leitura, eu acho que ele é base para quem quer trabalhar comunicação não violenta. E falando especificamente da CNV, o nome não violenta vem por conta de uma deferência, ou de um tributo que o Marshall fez a Gandhi, que o nome em inglês, como ficou conhecido, o movimento que Gandhi fez na Índia pela libertação, foi Non-Violent, o Non-Violence Movement, em indiano era outro nome, mas por conta disso o Marshall usou o não violento, mesmo quando a gente vai conseguir falar isso um pouco mais para frente, ele recomenda que a gente não use o não para afirmar coisas que a gente quer, não o que a gente não quer. Mas por conta de Gandhi, ele usou esse nome na abordagem dele. Então, o que a gente pode falar da CNV? Que ela é uma abordagem de linguagem e comunicação. Ela é uma comunicação pacífica, mas não passiva. E isso é importante dizer, porque por conta do nome, o não violento, eu já tive workshops, que eu estava fazendo workshop, dei intervalo para o pessoal saiu, aí de repente, quando eles retornaram, um deles me falou, o pessoal no café perguntou se eu estava no workshop de comunicação não violenta, se eu estava mais calminho. Então, assim, gente, o não violento não quer dizer calminho, passivo e que aceita tudo. Ela é pacífica porque ela vai na direção da paz e da melhoria dos relacionamentos. Mas ela não é passiva de você dizer topo tudo, agora eu sou não violento, então eu topo tudo. Então, assim, são dois pilares principais na CNV, a honestidade e a empatia. Vou preferir falar deles um pouco depois. E vou falar para vocês dos 4 movimentos principais. Então, a gente tem 2 pilares, honestidade e empatia, e 4 componentes principais, ou 4 processos, como o Marshall chama. Então, assim, esses processos são
observação. Se vocês saírem daqui com essa visão desses processos, eu acho que vocês já têm uma parte ou um bom caminho aí na CNV, que é observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, quando a gente fala de observação, eu gosto muito de um verso de uma amiga do Marshall, chamada Ruth Beber-Meyer, que ela fala assim: palavras são janelas ou são paredes. Elas nos aprisionam ou nos libertam. Então, o que eu normalmente alerto quando a gente fala de observações? Quando você começa uma conversa, um diálogo, e aí no caso, por exemplo, se a gente pensar no feedback, quando você... E aí feedback em todos os níveis, né? Porque quando você está conversando, às vezes na sua casa, com alguém, nesses tempos de quarentena, que estamos todos confinados, o fato de você começar usando uma observação ou um fato, ele vai fazer com que a pessoa ouça, vai fazer com que a janela se abra. Se você já começa usando alguma coisa do tipo, você vive fazendo isso, você sempre deixa a toalha largada não sei onde. Esse tipo de abordagem que envolve julgamentos, avaliações ou comparações fazem com que as pessoas ergam os muros. E se elas erguerem os muros, depois você não vai conseguir a atenção delas para outra coisa. Então, a observação, ela é muito importante porque ela abre essa possibilidade de que o diálogo continue. Então, a observação, ela precisa estar ligada a fatos e vou passar para a Silvia para ela complementar aí e a gente levar essa conversa. Não, eu coloquei aí, pessoal, os 2 pilares e os 4 construtos principais, né, para vocês poderem ter acesso. E com relação à observação, né, um dos pilares do feedback eficiente é justamente você se ater a fatos, né? Você não ficar trabalhando em cima, como você falou, né? De, eu acho isso, você não sei o quê, você deixou a toalha, você... Não, você realmente trabalhar em cima de fatos, porque contra fatos não há argumentos. Então, quando você observa e transmite essa observação, você você facilita, né, que o outro consiga realmente compreender que ele precisa de um certo cuidado com relação a alguma coisa. Mas antes de eu devolver a palavra para você, Ângela, eu queria agradecer a todo mundo que está entrando aí, que entrou depois, né, das saudações iniciais. Obrigada, pessoal, por vocês estarem aqui conosco. Espero que vocês gostem. A live está bombando, está sendo muito interessante o assunto. Peço para que vocês vão mandando aí os coraçõezinhos, né? Vão lá mandar flechinha também, para o pessoal ir no direct, chamando pessoas para estar aqui conosco, né? E, por favor, não deixe de colocar perguntas, né? Alguma observação que vocês façam a respeito do que a gente está conversando aqui, talvez até alguma experiência que você tenha. Opa, perdão, pessoal. Isso é muito importante, muito, muito, muito importante, enriquece demais, né? Quando a gente fala sobre alguma coisa, e aí vem alguém e diz, olha, aconteceu assim, 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 reforça aquilo que a gente está falando, né? Então, por favor, não deixem de fazer suas contribuições. A Ângela está falando agora da questão da importância da observação na comunicação não violenta, e ela vai, então, concluir e passar para os próximos pontos. Isso. Então, assim, a comunicação, a observação vai nesse sentido. Eu, inclusive, chamo a atenção que tem aquelas palavras que são os advérbios, o sempre, o toda vez, que, assim, você não consegue garantir, você não está o tempo inteiro com a pessoa, então você não tem como dizer que é sempre, toda vez, e você vive fazendo isso. Então, são os cuidados, como a Silvia também reforçou, contra fatos não há argumentos, então a gente cuidar de trazer os fatos para esse primeiro passo. Inclusive com honestidade, né, Ângela? Exatamente, porque a honestidade vai ser principalmente no falar
no que você comunica para o outro e a empatia no que você recebe do outro. Então, a gente tem esses pilares caminhando nessa direção. E o Marshall Todo o Tempo, ele vai trazer a gente para a responsabilidade pelos nossos atos. Então, se eu vou falar numa observação de uma forma ou de outra, é a minha responsabilidade que eu preciso assumir. E não, mas eu falei isso porque... Não, eu falei isso, é minha responsabilidade, a forma como eu falo. Se a gente passar para o próximo passo da CNV são os sentimentos. Nos sentimentos também, o Marshall nos chama para a questão da responsabilidade de que ninguém deixa a gente, ou faz com que a gente se sinta de alguma maneira. O outro, ele pode ser o gatilho, eu acho essa noção bem interessante, que o outro é o gatilho, mas não vamos dizer, o causador daquele sentimento. Porque se eu deixar assumir que o outro é que está causando um sentimento em mim, eu vou estar colocando na mão do outro a responsabilidade pelo que eu estou sentindo. E aí eu trago essa visão de que duas pessoas expostas ao mesmo fato têm reações, às vezes, completamente diferentes. Então, não é o fato ou a pessoa que está causando, mas sim a pessoa que está recebendo. Silvia, querida, fale com propriedade, você que é psicóloga. Não, você falou que as pessoas podem sentir, né, o mesmo fato, experienciar o mesmo fato de maneiras diferentes e podem ter percepções também diferentes. Se eu pegasse agora aqui uma melancia, cortasse ao meio, virasse a parte vermelhinha para mim e a parte verde para você, você ia ver o quê? É uma superfície arredondada, cheio de ranhuras, com verde escuro, verde claro, isso e aquilo. Eu ia olhar e ia dizer, não, é um negócio que tem uma borda branca, aí no meio é vermelho, cheio de pontinho preto. Mas não é tudo melancia? Mas as percepções são diferentes. É isso mesmo. E uma coisa que eu acho interessante, o Marshall, ele traz um convite, a CNV nos traz um convite para que a gente aumente o nosso repertório de sentimentos, para que a gente possa qualificar e dar nome ao que a gente está sentindo. Porque, assim, eu digo que nós precisamos transcender o tô bem, tô mal. Por quê? Porque a gente fica naquela coisa, como é que você tá? Tô bem hoje. Como é que você tá? Não tô muito bem, eu tô mal. Assim, o Marshall traz esse convite e nos dá essa visão, e eu como engenheira gostei muito de ouvir isso, que não é uma deficiência de engenheiros, de administradores, de advogados ou de o que quer que qualquer profissão seja, que é alguma coisa que nós, como seres humanos, se não fomos criados numa família ou numa escola em que vamos dizer, essa percepção dos sentimentos ou esse nomear dos sentimentos era desenvolvida, a gente não tem esse repertório. E aí eu cito até para vocês, tem aquele filme Divertidamente, né? E aí por conta dele, que é um filme que eu recomendo, eu acho super interessante, o consultor desse filme, que é o Paul Ekman, ele foi convidado pelo Dalai Lama a desenvolver um trabalho que chama Atlas of Emotions. E nesse Atlas of Emotions é muito interessante, porque ele tem exatamente uma situação, qual o sentimento, qual a emoção conectada, e você consegue fazer um caminho ali. Ele, infelizmente, ainda não tem português, mas tem espanhol, italiano, francês, enfim. E é muito interessante, Atlas of Emotion, foi um pedido do Dalai Lama, possivelmente por esse entendimento, o quanto que o sentimento é base, e o que o Marshall, qual é a conexão que ele faz com o sentimento para classificar e para diferenciar dois blocos de sentimento, diferente da questão de dizer que são sentimentos ruins ou sentimentos bons, porque isso, o que a pessoa pode considerar um sentimento ruim
pode ser um impulso para ela ter uma ação. Então, assim, não tem. O que o Marshall faz de conexão? Determinado grupo de sentimentos acontece quando as minhas necessidades estão atendidas. Então, se a minha necessidade, e a gente vai falar de necessidade ainda, né? Se as minhas necessidades estão atendidas, eu tenho um conjunto de sentimentos que navega pelo feliz, satisfeito, conectado, alegre, satisfeito, entusiasmado, exasperado não, mas entusiasmado, enfim, esses sentimentos. Se as minhas emoções, as minhas necessidades, elas não são atendidas, eu vou para um outro conjunto, que eu fico triste, chateado, enfim, desesperado, angustiado, e vai por aí. Então, são dois conjuntos, as necessidades atendidas necessidades não atendidas outro conjunto, e a gente pode passar, então, a falar das necessidades. Então, o que ele traz que faz essa conexão? Por favor, dica. Vamos só dar um oizinho aí para quem está chegando. O Roger Neves. Olá, meninas. Olá. Seja muito bem-vindo. Continue mandando os coraçõezinhos. Pessoal, vocês são incríveis. Vocês estão fazendo aí uma conversa paralela. E gente aqui falando de PNL, um monte de coisa. Já tem livro aí, sugestão de livro. Fantástico, pessoal. Continuem fazendo essas contribuições e ajudando a gente a fazer dessa live uma live surpreendente, maravilhosamente relevante, porque surpreendentemente não seria. Ela, com certeza, tinha tudo para ser maravilhosa, né? Mas, graças a Deus, está sendo mesmo. Continuem aí. Então, o livro está aqui, acho que está aparecendo ao contrário, que é o livro do Marshall. E como vocês falaram de crianças, tem esse livrinho, que depois eu posso colocar a referência. Esse livro, ele fala de emoções para crianças. Então, não só para criança, mas também para adulto, ele vai enfocar, ele vai falar das emoções. Então, para que a gente possa desenvolver esse repertório, essa conexão com o que a gente está sentindo. Por quê? Fantástico. Você recebeu de alguém uma observação ou uma avaliação e surgiu em você um sentimento. Agora, esse sentimento, segundo a visão do Marshall, ele surge por conta da necessidade. E aí a gente passa a pensar e a falar na questão das necessidades. A visão que o Marshall traz, ela, claro, a gente tem as visões tradicionais, que são a de Maslow, de Heisenberg. O livro para criança chama Se Ligue em Você. Tio Gaspa. Ângela. Deu uma pequena travada aqui. A Ângela travou para vocês aí, pessoal? Opa! Oi? Eu estou vendo o vídeo da Ângela. Pronto, acho que voltamos. Eu acho que ela não viu que travou. Opa. Oi? Oi. Alô, alô. Alô? Vamos tentar esperar voltar. Oi. Oi, Ângela. Pessoal, travou aí para vocês? Tá normal, Ângela. Tá normal. Oi, e eu acho que eu apertei alguma coisa aqui que mudou. Agora melhorou. Voltou. Oi? Voltou. Silvia, estamos de volta? Estamos de volta. Pronto, Ângela. de volta. Mudou a câmera. Coisas da rede. Vamos. Voltei a câmera? Agora não. Agora voltou. Não, você tá comigo. Vamos lá. Tem alguém aí falando contigo, coisa boa. Os maridos. O meu também estava aqui. Não, tá tudo certo.
Não, Ô, ele está Ângela. me mandando os corações. Fale, desculpa. Ah, entendi. Não, capaz. Olha só, duas coisas. Uma é que a gente está indo já para a finalização do tempo, porque o Instagram ele nos corta, né? Se a gente não cuidar. E outra o pessoal perguntou o nome do livro, o infantil. Então, vamos falar da necessidade e do pedido, bem rapidamente, para a gente poder depois também ter tempo de fazer uma finalização. E me diz aí o nome do livro infantil, para o pessoal saber. Se liga em você, se ligue em você, do tio Gaspa. Eu comprei pela Amazon, pela Cultura, então vocês conseguem. Se ligue em você. Luiz Gaspareto, tio Gaspa. Então, pessoal, fechando com a questão das necessidades, o que é importante ter consciência? De que a necessidade é que vai disparar o sentimento. E a necessidade, ela é algo... Eu estava dizendo que Maslow desenvolveu a hierarquia das necessidades, tem alguns outros pensadores e economistas que também desenvolveram visões. A do Marshall, ele vai traçar também vários níveis de necessidade. E o que é importante a gente ter a consciência é de que as necessidades são comuns a todos os seres humanos. Então, essa percepção de que todos temos as mesmas necessidades, seja a necessidade de celebrar a vida, de elaborar perdas, seja a necessidade de autodeterminação, a necessidade de interdependência, de respeito, de empatia, enfim, e até uma visão que o Marshall traz, e que quando eu estava pensando aqui nessa nossa live, eu parei para fazer uma reflexão, é que nas necessidades básicas, que o Maslow chama de fisiológicas, enfim, Sim. O Marshall, ele traz toque, ele traz, e a gente, num ambiente restrito, pessoas que moram sozinhas, então ele traz toque como necessidade, a questão do exercício físico, a questão da proteção, e aí a proteção, ele é bem específico, é proteção contra vírus, bactérias, contra predadores. Então, assim, hoje a gente está vivendo um ataque nessas necessidades que são básicas e que todos podemos perceber, todos estamos, vamos dizer, sentindo essa falta. E aí, por que é importante ter essa consciência que a necessidade é comum? Eu vou entender a necessidade do outro, porque eu também a tenho. Assim como eu posso fazer uma conexão com o sentimento do outro, porque eu também o tenho. Então, essa conexão é que vai fazer com que a comunicação se estabeleça num outro nível. Eu posso ter o que vai diferenciar na questão da necessidade, que é importante a gente saber a forma como eu satisfaço as minhas necessidades. Por exemplo, ter necessidade de criatividade. Eu posso satisfazer a minha necessidade fazendo crochê, como tem uma pessoa que está aqui, da Nusa, que faz crochê. Eu posso satisfazer a minha necessidade de criatividade pintando, ou eu posso satisfazer a minha necessidade de criatividade desenhando um workshop. Então, assim, pessoas diferentes com a mesma necessidade vão satisfazê-la de formas diferentes. Então, assim, fechando a necessidade, a gente passa para o pedido, que é o que completa esse conjunto aí do processo da CNV. E no pedido, algumas coisas que são fundamentais, para a gente ser rápida. Primeiro, a gente ter consciência do que eu vou pedir, porque às vezes a gente faz pedido sem entender exatamente o que a gente quer, às vezes usa o que não quer, então as pessoas não, vamos dizer, a probabilidade da gente ser atendido aumenta quando eu tenho um pedido que é direto, quando eu peço à pessoa que me dê retorno, me diga se ela vai conseguir me atender, e isso eu digo que às vezes gerenciado, eu passo uma tarefa, uma atribuição,
e eu não checo se a pessoa tem competência, se ela tem tempo, e aí o que acontece é que às vezes eu não tenho o resultado que eu espero. Então, o pedido, ele precisa ter retorno, honestidade, e eu preciso saber e definir o que eu quero. Fechando só a questão da empatia, eu quero deixar uma mensagem, que a gente deve estar indo aí para os nossos tempos finais, então, assim, deixar uma mensagem que empatia, a definição que o Marshall traz é que ela é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo. Então, quando a gente estabelece uma empatia com uma outra pessoa, eu não quero dizer que eu estou sendo nem simpático, nem antipático. Vamos dizer, termos que estão da mesma origem da palavra do patos, mas que são coisas muito diferentes. Então, a empatia é essa compreensão. Eu não tenho que, às vezes, ter vivido exatamente o que o outro viveu, mas eu posso me conectar com essa compreensão do momento que ele está passando, e não é uma simpatia que eu estou de acordo com o que ele está, com as ações que ele pode estar fazendo, nem uma antipatia de eu dizer que eu não concordo ou discordo. Então, é uma posição ali central de você poder receber o que vem do outro. Assim como a gente falou da honestidade, que é eu me manifestar, a empatia vai nessa direção de receber do outro. Então, minha querida, eu acho que passei aí uma visão. Diga. Sim. Você já viu que a gente podia ficar aqui 3 dias falando sobre isso, porque cada coisa que você fala, eu fico, eu podia dizer isso, eu podia dizer aquilo, eu podia contribuir com isso, mas a gente tem um tempo limitado, a live daqui a pouco, né? Se nós não cuidarmos, o Instagram nos tira do ar, né? Então a gente precisa, para poder ter iniciar e fechar o ciclo, a gente precisa correr com alguns conceitos, mas está sendo fantástico, maravilhoso. Agradecer mais uma vez a todo mundo que está aí. E eu queria te pedir o seguinte, Ângela, se você fizesse uma consideração de 2 ou 3 minutinhos, bem rápido, de como todo esse conhecimento da CNV pode impactar a questão de líderes e liderados. Que resultados ou que consequências você vê, assim, em termos bem gerais e rápidos, só para a gente poder conectar a CNV com o ambiente corporativo? Então, assim, eu te falei, no início a gente falou principalmente da questão do feedback, da atribuição de tarefas, da negociação de metas. Isso, eu estava dando esse exemplo agora no final. Eu posso fazer um pedido para uma pessoa para resolver uma questão ou para realizar uma tarefa, e dependendo de como eu vou colocar isso, eu posso não envolver a pessoa para que aquilo aconteça. Então, assim, eu vejo uma conexão em relação à produtividade, porque se eu sou direto nas minhas observações, se eu consigo fazer a conexão com as necessidades que eu tenho envolvidas, que às vezes o gerente tem a necessidade de que a área seja reconhecida, ele tem a necessidade de que a área seja considerada, seja respeitada, e para isso ele precisa fazer com que as coisas aconteçam por meio da sua equipe. Então, a CNV ela pode ajudar nesse sentido. E nos momentos críticos, que são os momentos, como eu estava falando, de maior vulnerabilidade, seja para o gerente, seja para o gerenciado, porque às vezes a gente pensa que a vulnerabilidade é só de quem vai receber o feedback. E aí, nesse ponto, uma das pessoas que eu gosto muito, que é a Brené Brown, ela vai falar exatamente no livro, se não me engano, A Coragem de Ser Imperfeito, ou algum outro, que ela diz que esse momento é vulnerabilidade para os dois, porque quando o gerente dá o feedback, ele não sabe o que vai acontecer, ou o que ele vai receber de resposta. Então, assim, cultivar esse ambiente, ele vai gerar um melhor clima organizacional, vai gerar, por conta disso, mais produtividade, que você não vai, como o pessoal diz, bater a cabeça de um fazer uma coisa, o outro fazer outra, porque você vai
com observações, limpando esse terreno e vai ajudando o gestor. Se ele tiver para aplicar a CNV, ele precisa estar consciente e com atenção. Então, se ele estiver presente nas suas ações, ele vai fazer com que esse processo tenha um fluxo diferenciado. Então, seria isso que eu teria para colocar. Eu que agradeço, querida. Eu acho que a gente vai marcar uma segunda live. Eu vou te convidar para a gente poder, para eu poder ouvir você, as tuas contribuições aí nesses conceitos CNV. Vamos combinar. Acho que o pessoal vai gostar. Eu agradeço aí, estou vendo também vários comentários de pessoas super queridas e a gente marca essa volta, Silvia. Com certeza vai ser uma alegria. Para mim, vai ser um prazer enorme poder fazer isso com você. Vai ser uma alegria e um prazer. Queria só te dizer que a Cristina se auto-intitulou aí a sua fã número 1. Ela disse que no seu clube de fãs, ela é a número 1, tá? Ou seja, você também tem uma super fã. E agradecer ao Magno, que entrou aí, Super Magno, me chamou de Super Silvia, Super Magno. Gente, são tantas manifestações de carinho. Alguém perguntou aqui... do livro. Quando que saía. Olha, gente, o livro está no forno já. Ainda hoje eu recebi notícias dele, né? Nós estamos realmente, assim, nos momentos finais para ele ir para a gráfica já. Então, daqui a pouco eu acho que recebo um aqui para mostrar para vocês que ele está pronto. A única questão é que nós não temos certeza, né, de quando vamos poder marcar, então, o lançamento, em função dessa situação aí toda que o mundo está vivendo, né, em especial o Brasil. Então, quando nós tivermos pudermos, né, voltar a fazer encontros com um grande número de pessoas, um lançamento de um livro, geralmente, lá em São Paulo, reúne em torno de 250 pessoas, então, nesse momento, nós não temos como fazer o lançamento. Mas isso não significa dizer que ele não vai ficar pronto, que a gente não vai já mostrar ele pronto aqui, que a gente vai fazer uma festa virtual, enquanto a gente não pode fazer uma festa presencial. Quero agradecer a cada um de vocês. Pode deixar, a Ana Ventura, vamos avisar sim. Vai estar na mídia social, na minha mídia, na da Ângela, da Literary Books. Vocês vão ouvir falar, com certeza, se Deus quiser, do lançamento do livro, que vai acontecer em São Paulo, provavelmente na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, da Faria Lima. Gente, muito obrigada por cada um de vocês. Vocês são incríveis. Tem alguém aí que falou do livro, pediu o livro autografado, com certeza, principalmente para quem puder estar lá conosco, né? Quem estiver lá no dia do lançamento vai levar o livro para casa autografado por vários coautores. Você vai ter uma coletânea de autógrafos, além do livro maravilhoso. Obrigada, gente, de verdade. Obrigada a todo mundo que foi entrando. Obrigada, Gestão em Carreiras, que está me dando os parabéns. Parabéns para a Ângela também, que vocês viram. Conteúdo não falta. Gente, quem aqui é meu seguidor e ainda não segue a Ângela, está perdendo tempo. Já viram isso? Conteúdo de qualidade, uma pessoa super experiente. Vai lá, segue a Ângela. Quem está aqui e ainda não me segue, se quiser me seguir, tenha certeza que vai ser uma grata satisfação receber você como meu seguidor, minha seguidora. Todas as semanas a gente está lançando lives super importantes no tema da gestão de pessoas no ambiente corporativo. Que sotaque... Ai, obrigada, Clarita. Meu sotaque... Eu sou pernambucana de nascença, mas já morei em 6 capitais. Hoje eu estou falando com esse sotaque de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Olha que lindo. Não tem nada a ver com o sotaque gaúcho, mas já está misturado. É um sotaque bem misturado. E bom que você gostou. Muito obrigada por isso, por essa delicadeza sua. Então, gente... Ô Silvia, só para dizer que teve um pedido para a gente falar de CNV nos tempos de pandemia. Quem sabe a gente marca uma de volta com esse tema. Vamos pensar. Com certeza. Vamos sim. E
Agradecer em específico e em especial a você, Ângela, mais uma vez. Obrigada por estar aqui comigo, obrigada por fazer essa live incrível. Te deixo um minutinho para você se despedir do pessoal e a gente poder encerrar. Tá ótimo. Silvia, eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz em ter feito. Como eu disse para você, eu estava me animando, essa é a primeira live que eu faço, então estou muito feliz em estar aqui. Agradeço demais ao pessoal que esteve aqui com a gente, os seus seguidores, as pessoas que eu convidei, os nossos futuros seguidores, e dizer para vocês que eu espero que esses highlights, vamos dizer, essas ideias que eu trouxe para vocês de CNV ajudem nesse momento a vocês talvez pensarem um pouco, refletirem um pouco no momento de vocês e o que é que esses conceitos de sentimentos, de necessidades podem ajudar o que vocês percebam quem está em volta e às vezes quem está à distância por conta de teletrabalho e tal, como é que isso está acontecendo, porque a consciência vai fazer toda a diferença e CNV, para a gente fechar, começa com cada um de nós. A gente precisa deixar de ser violento com a gente mesmo, aceitando as nossas necessidades, aceitando os nossos sentimentos e, a partir disso, poder aceitar o outro também. Então, nada de se xingar, de reclamar, eu sou burra, não sei fazer, não sei lá, nada disso. Vamos ser gentis, primeiro com a gente e, em seguida, a gente vai conseguir ser também com os outros. Então é isso, minha queridíssima. Meus queridos. Com certeza. Com certeza. Valeu demais, pessoal. Um monte de gente aí mandando sugestão de tema para a live. Pode ter certeza que eu vou olhar, depois nós vamos pensar em algo. E se vocês quiserem se comunicar comigo e com a Ângela, por favor, mandem mensagens no direct. Eu vou encerrar, pessoal, para a gente não cometer a indelicadeza de cair a live e com vocês aqui comigo, porque eu não gostaria. Muito obrigada de todo o coração. Vocês são fantásticos. Obrigada demais, Ângela. A gente se fala. Carinho, beijo, pessoal. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.